Café da Manhã. Café com notícias. No próximo dia 23, sexta-feira, nós vamos ter aqui no Espaço Vivarte audiência pública sobre o transporte coletivo da cidade de Guaratinguetá. E a nossa companheira Carolina Kifuri, ela foi buscar informações a respeito do que estará acontecendo nesta audiência pública e vai nos trazer nesse momento. Carol, o que você conseguiu arrecadar, buscar através de informações ontem que houve uma pré-conferência justamente realizada pelo projeto Revelia em Guaratinguetá e que já está se preparando para sexta-feira estar lá no Espaço Vivarte. O que você conseguiu, Carol? Bom dia, Marco. Bom dia a todos. Como você mesmo disse, nós saímos às ruas para saber o que a população, o que os movimentos e o que os representantes da Comissão de Transporte Público Coletivo da cidade têm a dizer com relação a essa audiência pública que vai acontecer na sexta-feira. O movimento Revelia, que já é conhecido pela população, se organizou na noite de ontem e fez uma reunião, um debate lá na sede do movimento, que por eles foi intitulado como pré-audiência, mas não é nada oficial, realmente é um movimento desses ativistas. Mais uma vez, quero agradecer a atenção do diretor de trânsito de Guaratinguetá, o Marcelo Pazini, pela atenção, pelas explicações. Nós o procuramos porque ele também é membro da Comissão de Transporte Público Coletivo da cidade. E o Rogério Rabelo, que é também membro, e ele é representante dos usuários do transporte público. E procuramos também as duas empresárias da cidade, Edna Abdala e Edi Abdala, que são membros, são os quatro, Marcelo Pazini, as duas, Edna e Edi, e o Rogério. Porém, as representantes das empresas atuais concessionárias não se pronunciaram, então na matéria temos os áudios apenas do Marcelo Pazini e do Rogério Rabelo. Mas as empresárias foram procuradas? Foram procuradas, foram contatadas, enviei a pauta com as questões, previamente foram avisadas do que seria abordado, mas não se pronunciaram, então nós não temos aí o parecer delas e só temos realmente do Marcelo Pazini e do Rogério Rabelo e algumas questões que foram levantadas ontem nessa pré-audiência que são realmente inéditas e de interesse de toda a população. A matéria está bem esclarecedora e eu acredito que todo mundo vai compreender. Muito bem, vamos ouvir então a matéria feita pela Carolina Kifuri. Na próxima sexta-feira, dia 23 de agosto, vai acontecer uma audiência pública sobre o transporte coletivo de Guaratinguetá. A audiência tem como objetivo traçar detalhes que serão acrescidos no edital de concorrência. Nossa equipe de reportagem conversou com o Marcelo Pazini, diretor de trânsito da cidade e membro da Comissão do Sistema de Transporte Coletivo de Guaratinguetá, representando o Poder Executivo. Na ocasião, Pazini frisou que a população será ouvida. Essa audiência serve para a gente instruir o edital, o processo licitatório para o próximo contrato. Então, todas as falhas que estão acontecendo, que a população achar importante apontar para que elas sejam corrigidas no edital, é isso que a gente precisa saber. Essa informação, esse apontamento por parte da população, ela é aberta ao público, todos podem participar, as pessoas podem ir lá, mas não é um amplo debate. Ela tem uma sistemática, o consultor que vai conduzir a audiência, o Dr. Pedro Kassab, que vai detalhar como é que vai ser o andamento dos trabalhos, mas uma coisa pode ter certeza, a população vai ser ouvida em audiência pública, através de um estudo técnico que também ele irá desenvolver, e também a população vai poder, ao longo de todo esse processo aí, sugerir e solicitar aí que sejam inclusos uma série de detalhes aí no novo licitação do transporte urbano. O diretor de trânsito destacou a importância da presença dos usuários e adiantou que o prefeito não deve optar pela renovação do contrato de licitação junto às empresas concessionárias. É importante, não precisa, pelo menos as representações, importante estarem presentes, as pessoas que saibam lá manifestar-se de forma ordeira e sugerir, para melhorar, é uma lapidação do que a gente precisa para melhorar a melhoria do transporte. Então, eu acho importante a participação, isso é cidadania, é mostrar que realmente a gente quer mudar alguma coisa, o poder público está sensível a isso, tanto é que o prefeito não, tudo indica que ele não estará optando por uma renovação e sim por uma nova licitação.
Então, esses procedimentos são necessários. Então, eu acho o seguinte, que a população é a hora dela se manifestar sugerindo, apresentando sugestões. Não adianta ir lá criticar, olha, o ônibus quebrou. Tudo bem, a gente vai fazer de uma forma que no próximo edital isso ocorra de forma bem menos cotidiana. Mas a gente quer a presença da população para que ajude a gente a fazer um bom transporte urbano no futuro em Guará. Lembrando que a maioria dos movimentos são organizados via rede social, ao ser questionado sobre a verdade nas afirmações encontradas na internet, Marcelo Pazini diz que acredita que muito do que é dito neste meio deve ser analisado com cautela. Eu acho que 80%, dependendo das informações às vezes que a gente vê em rede social, é oriunda de um boato, de um diz que me diz, de uma conversa, e você vai apurar, às vezes não tem fundamento nenhum. Isso é muito perigoso, porque essas redes sociais, hoje muita gente entra com excesso de liberdade, fala o que quer, o que pensa, às vezes estimula violência, estimula agressividade, estimula desordem, anarquia, que é tudo que a gente não precisa. Eu acho que é um instrumento importante para a divulgação, para a população participar, para a população se apresentar, dar suas sugestões, a gente ter um caminho mais rápido e mais fácil de contato. A audiência será presidida por Pedro Kassab, especialista em assessoria e consultoria na área de transporte público. Durante a noite de ontem, na sede do movimento Revelia, ativistas se organizaram em uma reunião para levantar questões que serão abordadas por eles na sexta-feira, como, por exemplo, a falta de transparência nos processos relacionados à licitação, redução do tempo de vida da frota e adaptação dos carros aos deficientes, garantindo acessibilidade a todos. Outra questão que gerou polêmica foi sobre Pedro Kassab, que é quem irá presidir a audiência. Sobre esse assunto aí referente ao Pedro Kassab, né, que foi contratado pela empresa, é só para deixar claro que acho que a mesma modalidade de contratação que foi feita pelo Pedro Kassab também foi feita em Marília. Eles dispensaram a licitação de uma empresa, contrataram uma empresa, no caso, até onde eu sabia, até o momento, era um consultor, né, mas ele tem uma empresa de consultoria, e dependendo do valor que você contrata, do contrato, você pode dispensar a licitação. Você faz uma carta convite, e foi feita da mesma forma que foi feita em Guará, foi feita também em Marília, em Rio Claro. Agora, o que a gente está, nos contatos que a gente tem feito, até com o Pazini, o pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos, o que está estranho é que o Pedro Kassab, no caso, ele está determinando muitas coisas, inclusive eles deixaram toda a responsabilidade da data e do horário por conta do Pedro Kassab. Eu falei, mas, então, entendeu? Aí quando a gente começou a questionar, por que a data, por que esse horário, por que 10 horas da manhã? Né? Por que não é um horário que dificulta a participação da população? Ah, não, isso aí o Pazini chegou a falar para mim, não, o Pedro vai explicar para vocês lá. Falei, mas como assim? Ele foi contratado pela prefeitura. A Secretaria dos Urbanos contratou os serviços dele. Então, no caso, é a prefeitura que tem que ver o que a população quer, o que é melhor para ela e definir, passar. Não, quer que faça a licitação, quer que faça as audiências nesse formato, nesses horários, nessas datas. Isso eu não entendo. Em 2012, o Diário de Marília, interior de São Paulo, publicou uma matéria sobre a denúncia de cobrança de propina por parte do Poder Executivo e corrupção na licitação. A autora do processo foi a empresa Viação São Pedro, que concorreu no processo licitatório para a concessão do transporte coletivo e foi desclassificada na fase documental. Na ação, a empresa denunciante anexa notícias veiculadas em vários meios de comunicação, onde é relatado que Pedro Kassab, sócio da IPK Projetos, possui entre seus clientes os proprietários das empresas vencedoras, Grande Bauru e Cidade Sorriso. Segundo o jurídico da Viação São Pedro, as denúncias são baseadas nas ligações entre a empresa IPK e sócios das vencedoras. A empresa citada já possui outras denúncias de irregularidades e suspeitas de fraudes também em licitações de concessão de transporte coletivo em outras cidades, como Bauru e Rio Claro, ambas no interior de São Paulo.
Carolina Kifuri para o Jornal Café da Manhã. Carolina, mais uma vez, parabéns pela sua matéria, pela sua reportagem. Você foi buscar informações importantes, porque trata-se de um processo muito importante. Algumas pessoas que podem até dizer, não, mas essa audiência pública não resolve nada. Resolve sim, resolve com a participação da população, dando lá ideias, né, para que sejam colocadas na nova licitação que deverá ocorrer e que tem que ocorrer, que está na hora da gente colocar em prática o que a população pede, que é exatamente a concorrência, a licitação, para que tenhamos a possibilidade de ouvir, pelo menos, a oferta de outras empresas, para que não continue, talvez, o mesmo modelo que hoje não está atendendo a algumas pessoas, né? Então, bastante importante esta sua matéria, 2 dias antes desta audiência pública. Agora, o que nos chamou a atenção foi exatamente a respeito deste cidadão, conhecido como Pedro Kassab, e que estará aqui coordenando através, como disse o próprio Rogério, de que foi contratado pela Prefeitura Municipal justamente para poder proferir aqui algumas informações a respeito do transporte público do município de uma maneira, não só de todo o país, mas também de uma maneira própria aqui no nosso município. Agora, se estas possíveis irregularidades que foram apontadas, de acordo com informações de outros jornais de outras cidades, forem realmente verdadeiras, eu acho que precisaria colocar um stopzinho, dar um stopzinho nessa situação e a diretoria ou o diretor de trânsito, o departamento de trânsito da prefeitura, dar uma olhada com um pouco mais de carinho e verificar se realmente isso aconteceu em relação a este cidadão Pedro Kassab e a sua empresa que faz esse serviço, para ver se vale a pena trazê-lo aqui ou não. Que a coisa talvez possa começar de uma maneira diferenciada. É aquilo que a gente sempre diz, né? Eu disse hoje aqui no Café da Manhã, se os partidos políticos tomassem as iniciativas de não adotarem em seus quadros candidatos que tivessem alguma pendência jurídica, nós teríamos uma mudança na área política do nosso país. E se realmente este cidadão Pedro Kassab tem algum envolvimento nisso que você acabou de nos dizer, talvez não seria a pessoa ideal para vir aqui proferir palestra ou tentar adequar o sistema de transporte coletivo do nosso município. Então, são 2 dias antes e eu acho que dá tempo do Departamento de Trânsito verificar esta situação, se é que já não tenha verificado. O jornalista, num processo de apuração, vai atrás dos nomes e dos envolvidos, dos critérios exigidos por lei e de todas as fontes, tanto que buscamos membros da Comissão de Transporte, apesar de não termos obtido resposta, nós fomos atrás. Então, eu gosto de frisar muito bem e me sinto confiante de ser parte do Jornal Café da Manhã, porque realmente o Jornal Café da Manhã preza por um jornalismo dessa forma, informativo, claro, ouvindo todas as partes. Isso foi feito. Com responsabilidade, né? Muita responsabilidade, então tudo que é citado tem um embasamento, tem uma fonte confiável, e hoje em dia, com a facilidade da internet, é muito simples um cidadão ir atrás da informação e não só ficar esperando a mídia, porque uma coisa que o diretor de trânsito citou, Marcelo Pazini, foi com relação às redes sociais. Muita afirmação não verídica é veiculada, porque pessoas falam o que querem, mas existem sites confiáveis, fontes confiáveis. E fundamentos, né? Fundamento através do Google, o cidadão pode acessar e ir atrás da informação que ele precisa, e foi o que foi feito por nós. Estaremos lá na sexta-feira às 10 da manhã e na segunda trarei as informações do que houve, como que foi, e para os nossos ouvintes poderem acompanhar. E quem puder, na sexta-feira às 10 da manhã, esteja lá presente. Fazemos o convite. Eu só chamo a atenção mais uma vez do Marcelo Pazini. Aliás, quem sou eu para chamar a atenção? Mas nós damos aqui uma dica ao Marcelo Pazini. Uma opinião que eu acho que é uma crítica construtiva e que o Marcelo Pazini acaba sempre acatando essas críticas construtivas, porque é uma pessoa inteligente e quer o bem-estar do nosso município no que diz respeito ao transporte coletivo. Se há algum indício de alguma coisa errada que este cidadão Pedro Kassab, que foi convidado ou contratado, não sabemos como, pela Prefeitura para vir até esta audiência pública, é preciso verificar se isso tem alguma situação ou algum momento de comprometimento com essa audiência pública. Sim. Porque uma coisa é você chegar numa audiência pública através de um cidadão, de uma pessoa, seja ela quem for, e ser uma pessoa ilibada, ser uma pessoa fora de qualquer tipo de coisa errada.
Aí você vai lá, você vai respeitar, você vai ouvir e você vai poder ter subsídios suficientes para entender aquilo que está acontecendo. E vai servir para que você possa colocar à frente. Agora, se você chega numa audiência pública, onde quem está ali oferecendo aquela palestra, né, dando informações e que vão servir essas informações para o futuro, para uma melhoria do transporte público, já existem pendências que desabonem, eu acho que a coisa já fica um tanto quanto complicada. Aí pode até ser que exija a falta de respeito para com este cidadão que vem aqui, esse tal de Pedro Kassab. Então é importante que a Prefeitura, o Departamento de Trânsito, meu amigo Pazini, veja essa situação antes de expor a população à frente de um cidadão que hoje, segundo as informações da reportagem da Carolina, que foi buscar, de fonte digna, não está, pelo menos a princípio, dentro de princípios, volto a repetir, coerentes para trazer qualquer tipo de informação em relação ao transporte público de Guaratinguetá. Eu vou mais longe, eu acho que não é só o paciente que tem que tomar providência. Eu acho que o departamento, a Secretaria Jurídica da Prefeitura devia ir atrás para ver se é verdade ou não. Porque, vamos dizer que nessa audiência, alguém lá da Revelia, ou qualquer outro grupo, qualquer outra pessoa, chega lá na hora da audiência, esse homem não pode dar palestra para nós, nem pode instruir a gente para nada, porque está aqui o documento que ele teve uma participação regular em determinada legislação, fraudulenta e tal. Aí vai bagunçar o coreto da audiência pública. Aí fica um negócio então, chato, antes que aconteça... Já começa errado. Antes que aconteça, é melhor tomar providência. Nós estamos fazendo a nossa função, que a reportagem, o jornalismo é para isso, né? Para trazer coisas e informações verídicas, né? E a gente está prevendo já que pode acontecer alguma coisa errada. Inclusive, eu gostaria de frisar que o Movimento Revelia fez essa pré-audiência na sede deles, foi divulgado através de rede social, eu estava presente ontem, e não apenas os ativistas do Movimento Revelia estavam nesse encontro, como foi feito via rede social, estavam lá bancários aposentados, representantes de associações de bairros, advogados que são simpatizantes ao movimento, membros da ONG Água. Então, é uma série de representações da cidade que estão em busca de uma melhoria no transporte público coletivo, e é bom frisar porque às vezes a gente escuta a imprensa dizer erroneamente tudo é o Movimento Revelia, e não. Nessa situação, ontem especificamente, haviam pessoas representando diversos movimentos existentes na cidade. Muito bem. E você vai cobrir sexta-feira lá então, trazendo informações para a gente. Exatamente, sexta-feira estaremos lá, e na segunda, com exclusividade, o Jornal Café da Manhã traz para os nossos ouvintes tudo o que aconteceu e as pessoas que foram ouvidas, e qualquer novidade ligada à audiência, ao edital, à licitação e tudo o que acontecer de agora em diante. Beleza. Carolina, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada a todos os ouvintes.